Eu vou estar aqui apresentando sobre as aplicações de compostos de coordenação em células solares sensibilizados por corantes DSSS. Meu nome é João Vitor Soares Neto. Aqui de início, na visão geral do funcionamento das DSSS, primeiro vamos falar sobre a conversão de luz solar em energia elétrica, que as DSS são células sensibilizadas por corantes, são dispositivos capazes de converter a luz do Sol diretamente em energia elétrica. Esse processo se dá por meio da excitação dos elétrons no corante, quando eles absorvem fótons de luz solar. O papel do corante e do semicondutor, que o corante é responsável por captar a luz solar e liberar elétrons excitados. Esses elétrons são transferidos por semicondutores, normalmente o dióxido de titânio, que conduz por um circuito externo gerado a corrente elétrica. E a importância do eletrólito com o composto de coordenação, que após doar os elétrons, o corante precisa ser regenerado, e essa regeneração é feita por compostos de coordenação presentes no eletrólito, que funciona como mediadores redox. Eles doam elétrons ao corante oxidado, permitindo com que ele continue funcionando no ciclo. Aqui, falar um pouco sobre o objetivo do arquivo, né? Que é avaliar novos compostos de coordenação, que o arquivo vai focar em avaliar compostos de coordenação não convencionais, que utilizam metais diferentes daqueles tradicionais que sempre são usados, buscando ampliar a possibilidade de materiais para a DSSS. O Substituir o rutênio por metais mais abundantes. Como o rutênio é um metal caro e escasso e pouco sustentável, a pesquisa propõe a substituição por metais mais abundantes, como o cobre e o cobalto, que, além de serem mais econômicos, apresentam menos impacto ambiental. E verificar a eficiência e a estabilidade nas DSSS, que, além da substituição, o estudo visa comprovar que esses novos compostos podem manter ou melhorar a eficiência da conversão energética e garantir a estabilidade química e térmica durante o funcionamento prolongado das células solares, né? Para que eles não tenham uma grande diferença das que são usadas hoje em dia. O conceito de composto de coordenação, o metal central ligado a ligantes e doadores de elétrons, que os compostos de coordenação consistem em um átomo metálico central, geralmente de metal de transição, que está ligado a moléculas chamadas ligantes, e essas ligantes possuem pares de elétrons que eles compartilhados com o metal, formando ligações químicas estáveis, chamadas de ligações coordenadas. A estrutura estável e tridimensional, a intenção entre o metal e ligantes cria uma estrutura geralmente tridimensional e altamente estável, cujas propriedades físicas e químicas podem ser controladas pela escolha dos ligantes e do metal, permitindo uma grande versatilidade em diferentes aplicações. E as aplicações em catálise, medicina e energia, que devido à estabilidade e versatilidade dos compostos de coordenação, são amplamente usados em áreas que vão da catálise química, onde aceleram reações, a medicina como em gente de diagnósticos, e também tecnologias para geração de armazenamento de energia, como células solares. Os compostos estudados, o primeiro composto estudado é o complexo de cobre, coordenado por duas moléculas de dimetil e fenantrolina.
Esse composto pode atuar tanto como corante, que absorve a luz é, tra- quanto transportar os elétrons dentro da célula solar. O segundo é o composto é o complexo de cobalto, onde o cobalto está coordenado a 3 moléculas de bipiridina, e esse complexo funciona como mediador redox, participando no ciclo de regeneração dos corantes e da célula solar. E os ligantes de fenantrolina e bipiridina, que os ligantes orgânicos utilizados são moléculas heterocíclicas que conferem estabilidades e influenciam diretamente nas propriedades otópicas, ópticas e eletrônicas dos compostos. A função dos compostos na DSSS, que no sistema DSSS, o complexo de cobre no estado de oxidação é responsável por absorver a luz solar e atuar como corante ou como transportador eficiente de elétrons no semicondutor. O complexo de cobalto, alternando entre o estado de oxidação, funciona como mediador redox no eletrólito, transferindo elétrons para regenerar o corante oxidado, permitindo que ele continue a absorver a luz. E uma outra alternativa sustentável ao rutênio são que esses compostos como cobre e cobalto são alternativas mais sustentáveis e econômicas ao uso do rutênio, que é um metal raro e caro, e ele tem um maior impacto ambiental também quando é utilizado. O resultado dos estudos, que teve uma eficiência fotovoltaica de até 11%, que quando fabricaram com esses compostos atingiram uma eficiência de até 11% e um resultado competitivo para a tecnologia em desenvolvimento. Uma boa estabilidade térmica e química, que além disso, os compostos mostraram resistências a variações térmicas e reações químicas que poderiam comprometer o desempenho, garantindo uma maior durabilidade das células e a compatibilidade com diferentes semicondutores, que os materiais também se mostram compatíveis com semicondutores como o dióxido de titânio e o óxido de zinco, ampliando as possibilidades de aplicações. As vantagens dos compostos utilizados, que os metais abundantes são metais abundantes e baixo custo, como o cobre e o cobalto, eles reduzem o custo de fabricação e tem também a parte da baixa toxicidade e menor impacto ambiental, que comparado ao rutênio, né, que é normalmente utilizado, eles têm um menor impacto ambiental. E a flexibilidade para ajustes estruturais, que além disso, os ligantes que acompanham esses metais, pre, é, além disso, os ligantes que acompanham esses metais podem ser modificados para ajustar propriedades com absorção de luz e transporte eletrônico, melhorando a eficiência das células. Deu só um aqui. Voltar à apresentação. As conclusões da pesquisa, que os compostos são viáveis e eficientes. O estudo conseguiu demonstrar que os compostos de coordenação baseados em cobre e cobalto são materiais viáveis e eficientes para substituir o rutênio na DSSS. E mostrou também que tem alternativas mais sustentáveis ao rutênio, que eles oferecem vantagens econômicas e ambientais, possibilitando o desenvolvimento da tecnologia mais sustentável. E o avanço no desenvolvimento da energia limpa, que esses compostos contribuem para o avanço da energia renovável, tornando a energia solar mais acessível e sustentável. Então, além de contribuir para uma energia que já é renovável, eles vão estar
procurando novos materiais para poder tornar mais sustentável ainda o desenvolvimento dessa energia. E aqui são as referências que foram utilizadas para o trabalho.